A paz do Senhor, meus irmãos, que alegria a gente poder estudar a palavra de Deus juntos. Nós temos uma revelação de Deus que está na Bíblia, como nós temos conhecido, e nós vamos então agora ler alguns textos. Os irmãos sabem que eu gosto de combinar um texto do Velho Testamento com um texto ou mais do Novo Testamento. Então, por gentileza, abra sua Bíblia comigo, por favor, no Salmo 116, Salmo 116, a partir do verso número 1. Salmo 116, verso número 1. A palavra de Deus diz assim, enquanto você procura, Salmo 116, verso 1. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei-me em aperto e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava batido, mas Ele me livrou. Volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livrastes a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isto falei. Estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Amém. Irmãos, esse salmo, ele vem com o nome do autor, Davi. Mas não há nenhuma referência ao contexto em que ele é escrito. Não parece ser uma oração no momento da calamidade. Não parece ser uma oração no momento do aperto. Antes, parece ser uma reflexão num momento de suspiro. No momento em que a perseguição, que a dificuldade, que os desafios meio que se acalmaram. Então Davi começa a fazer uma reflexão. E tem uma coisa aqui que eu quero chamar a sua atenção. Ele vai dizer assim, para nós, no verso 15. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. No 3 ele diz assim: cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei-me em aperto e tristeza. Pulando, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Agora, vá comigo, por gentileza, para Lucas, capítulo 20, verso 38. Aliás, irmãos, a Bíblia é uma só, a gente fala Velho Testamento, Novo Testamento. Eu tenho ensinado para os irmãos que isso é apenas uma divisão didática. A Bíblia é um livro que contém vários livros, mas há uma unidade em todos eles. Então não há como desprezar a primeira parte, chamando de velho, de antigo, a gente não precisa, agora tem uma revelação, um novo, não. Isso é conversa de engano. O que existe é um livro só. Então eu gosto muito de combinar uma passagem do Velho ou mais com uma ou mais também do Novo. Então, por favor, Lucas, capítulo 20, verso 38. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele todos vivem. Qual é o contexto dessa afirmação? Volta um pouquinho, verso 27. E chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito
que, se o irmão de alguém falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem filhos, e o segundo e o terceiro também a tomaram, igualmente os 7. Todos eles morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será mulher? Pois que os 7 a tiveram por mulher. Respondendo Jesus, disse-lhes: ó filhos deste mundo, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem serão dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e aos filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E os mortos hão de ressuscitar? Isso também Moisés já mostrou junto da sarça, quando chamou o Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Irmãos, nós vimos Davi fazendo uma declaração. Ele diz: eu fui cercado por uma situação de morte. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Depois ele diz: mas preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é para algo que eu ensino sistematicamente na igreja. O que é uma coisa santa ou uma pessoa santa? Nós temos a ideia de que santidade é um estado em que a pessoa faz coisas muito boas e evita todas as coisas ruins. O problema são os conceitos. Aquilo que um dado grupo, uma dada pessoa acha que é muito bom, que é muito boa de se fazer, pode ser ruim para um outro grupo ou para uma outra pessoa. Então não é um conceito absoluto. Ele admite críticas. Outros advogam a ideia de que a santidade é um estado de algo separado. Eu separei isto daqui para Deus, isto agora é santo. O problema é que nem tudo que se separa e se oferece é aceito. E quando eu coloco isso, nós chegamos então a um conceito de santidade. Santidade é o estado que a aceitação de Deus por algo ou por alguém estabelece com esse algo ou com esse alguém. Então uma coisa é santa porque ela é aceita por Deus. Não é porque ela praticou coisas boas, coisas justas aos olhos da própria pessoa ou de um grupo. Ela não é santa porque ela foi separada. Ela é santa porque ela foi aceita. Vou lhes dar um exemplo. Abraão, quando ainda era Abrão, se tornou santo do Senhor. Porque Deus o separou para si, disse lá no capítulo 12, lá no livro do Gênesis: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Separou, ele passou a ser santo do Senhor. Por isso é que o Senhor disse para ele: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Tu és meu, és menina dos meus olhos, agora eu cuido de você, eu cuido das minhas coisas. Esse é o conceito de santidade mais pertinente com o que a Bíblia nos apresenta. Bom, Davi diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ele não fala do tipo de morte, porque os vários santos de Deus, cuja vida tem registro na palavra de Deus, todos eles morreram, e morreram de formas diferentes. Alguns morreram em doce velhice, outros morreram vítimas de crimes, outras de acidente, outros de doença. Preciosa é a morte. Por que preciosa é aos olhos do Senhor a morte? Porque morte é um conceito que tem sido muito mal trabalhado ao longo dos anos, das décadas, dos séculos.
Nós acreditamos na morte como algo ruim. Qual é a representação que se faz em termos de imagem da morte? Uma caveira dentro de um capuz preto, meio sombreado, vestindo um sobretudo preto, com aquela mão de esqueleto só nos ossos, segurando uma foice comprida, nem é uma foice brasileira, é uma foice, parece lá do leste europeu, europeia, aquela coisa comprida, é um conceito de morte que vem de lá. Nós não imaginamos a morte como uma pessoa bonita, um homem bonito, uma mulher bonita. Um homem bonito, uma mulher bonita, pela própria beleza, se torna atraente. Uma pessoa feia, seja homem, seja mulher, num primeiro olhar, se torna não desejável. Por isso que a morte, ela tem esse desenho de caveira, de sombra, de foice. Mas olha que interessante, a palavra de Deus diz que preciosa é a morte dos santos, daqueles que Deus aceitou. Não que alguém separou, que a própria pessoa se separou para Deus, mas aqueles que Deus separou para si e que Deus aceitou, do jeito que vieram. Deus os justifica. Se é Deus quem os justifica, quem tentará acusação contra eles? A santidade não depende do aval da própria pessoa, do que ela faz, dos outros, mas de uma escolha soberana de Deus. Deus amou. Não eram os gêmeos, Jacó e Esaú, nascidos, nem tinham feito bem ou mal. Deus amou Jacó e não amou ao seu irmão. Deus tornou Jacó santo, desde o ventre da mãe, o separou para si. E qual foi a vida dele? Até que na fase madura ele tem uma experiência de conversão. Ele era um menino rebelde, um moço mal criado. Mas ele era santo de Deus. A morte é preciosa porque ela é. Isso você precisa aceitar, entendendo a soberania de Deus. A morte é o fim de um processo didático. O processo didático é a vida. Nós encarnamos, nós nascemos para aprendermos sobre a nossa própria eternidade. Nós somos eternos. Eu vou te explicar por quê. Porque Deus é eterno. A eternidade não é uma sucessão infindável de unidades de algo parecido com o tempo. Também não é um momento estático, não é um agora parado. É algo que a mente humana não conhece. Mas nós sabemos que Deus é eterno. É de eternidade a eternidade, antes do início do tempo, depois do final do tempo. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, todas as obras de Deus são eternas. Mas elas são projetadas num espaço chamado tempo e num espaço chamado físico, matéria. Para que as almas que são eternas em Deus e que ganham personalidade e que ganham individualidade, experimentem muitas e muitas situações, aprendam o desapego, aprendam a solidariedade, aprendam a simplicidade e tenham saudade da eternidade. Qual é a maior de todas as perversões? Amar a temporalidade. É perverso. É o avesso da coisa correta.
O grande problema da religião, e aqui eu tenho que fazer a meia-culpa porque a gente tem que passar navalha na carne da gente, é que a igreja evangélica ama mais a temporalidade do que a eternidade. Os crentes querem ficar aqui, ninguém quer morrer. Todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer viajar, todo mundo quer comer, todo mundo quer ter de tudo. Mas tudo isso passa, tudo isso tem a marca do fim. E o fim dessas coisas produz angústia no homem. Nós precisamos aprender que nós somos eternidade projetada com individualidade e consciência. Estamos aqui para viver uma sucessão de experiências que devem terminar nesse processo de volta chamado morte. Então, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, porque é o final de um processo de aprendizado. Agora veja o texto que nós lemos no Novo Testamento. Jesus é judeu. Ele está entre os judeus. Um grupo religioso, os saduceus, não criam na ressurreição e eles contam uma história para Jesus que a gente não sabe se é fictícia ou verdadeira. A lei dizia que se um homem tomasse uma mulher e morresse sem ter filhos, o primeiro irmão dele deveria se casar com aquela mulher e levantar um filho, ter um filho com ela que seria acreditado ao falecido, para que houvesse descendência ao falecido. Eles criam essa história, não sei se verdadeira ou não, não é importante, de que 7 irmãos fizeram como a lei mandava, mas nenhum teve filho com ela. E eles perguntam na ressurreição, se há ressurreição, ela será esposa de quem? E Jesus diz, filhos desse mundo. Interessante isso. Filhos desse mundo. Não tem consciência de eternidade, não são filhos da eternidade, são filhos desse mundo. Os filhos deste mundo se casam e dão em casamento. Mas os que são havidos, dignos, os que alcançaram esse entendimento, os que no final de um processo de experiências se desapegaram, aprenderam o desapego. Quem aprende o desapego não passa o outro para trás para tirar vantagem. Quem aprende o desapego é generoso. É generoso com o seu próximo e é generoso com Deus. Ama doar a casa do Senhor, ama doar a Deus. Os filhos deste mundo, eles arrumam 1000 desculpas para reterem. E quanto mais tentam segurar, mais foge. Os filhos de Deus, pelo contrário, eles abrem as mãos e dizem, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque Ele cuida de mim. Os filhos da eternidade dizem como Davi, eu sou pobre e necessitado e o Senhor cuida de mim. Ele era rei, mas ele se via pobre e necessitado. Jesus disse, olha, vocês não ouviram o que o Moisés disse quando ele encontra Deus na sarça? Ele diz, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, aos olhos dos homens. Abraão, Isaac e Jacó já tinham falecido. Jesus disse, Deus não é Deus de mortos. E se Jacó, se Isaac e se Abraão tem por Deus esse que aparece a Moisés, é porque eles estão vivos. Então veja que morte não existe. Morte é apenas uma falta de entendimento. Nós já passamos por um processo muito parecido. Vivemos uma vida intrauterina na barriga de mamãe. Cada um de nós na barriga de sua mamãe. Um meio aquático, líquido amniótico, ligado pelo cordão umbilical. Ali nós nos desenvolvemos e um dia tivemos que morrer, tivemos que deixar aquele jeito de viver, aquela forma larval e sair para uma vida nova, aérea, e crescer de novo, e ter outras experiências que vão culminar nisso que nós chamamos de morte, que não pode ser representada por uma caveira segurando uma foice, mas devia ser uma moça muito bonita ou um moço muito bonito. Nós devemos amar a morte, nós devemos desejar a morte, não desejar no processo doentio de quem quer um suicídio, não. Mas como
o final de uma caminhada, como o final de uma carreira, como o final de uma luta, como um final em que você faz um inventário e diz, guardei a fé. E é nesse momento que a morte é preciosa, porque a volta para casa. Eu gostaria muito de ler, eu te peço licença, para tomar o meu chá, que nós lêssemos assim: preciosa é aos olhos do Senhor a volta para a eternidade. Preciosa é aos olhos do Senhor a volta dos seus santos para casa, para a eternidade. Somos eternos. Viemos da eternidade, estamos na eternidade e caminhamos para a eternidade. Porque o nosso Deus é eterno e todas as suas obras são eternas. Depois, eu quero falar sobre aqueles que advogam a ideia de que não tem medo da morte, mas tem medo do processo de morte, do processo doloroso da morte, que pode acontecer ou não. Mas eu quero também falar sobre isso, sobre essa experiência humana, se Deus nos permitir. Olha, com todo carinho e com todo o entendimento dessa palavra, que o nosso Deus seja para nós o Deus da nossa boa morte, da sua boa morte, da minha boa morte. E que naquele momento da nossa volta para casa, nós possamos coroar a nossa vida com a visão que Estevão teve. Eis que vejo o universo aberto e vejo o meu Deus em pé, à direita do trono, dizendo para mim, seja bem-vindo. É tão precioso para mim esse momento de te reencontrar. Vem para os meus braços. Querido, eu quero muito ter essa experiência. Em nome de Jesus. Quero orar com você. Senhor, que nessa noite o Senhor possa estar abençoando essa pessoa que ainda não tinha entendido dessa forma e cultivava ainda o medo da morte. Que o Senhor possa tirar do seu coração todo o medo. O medo da sua própria morte, o medo da morte de um ente querido. Essa pessoa que não consegue entregar ao Senhor, uma pessoa que está acamada, uma pessoa que está envelhecida e que está sofrendo com o corpo nessas condições. E essa pessoa ainda retém por um amor infantilizado, enganoso. Que possamos, Senhor, viver de tal maneira que nós possamos realmente coroar a nossa vida com essa experiência maravilhosa e preciosa aos teus olhos, que é a morte dos teus santos. Em nome de Jesus. Que a graça do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo seja conosco, hoje e sempre. Amém.